Olá, pessoal que está se preparando para a prova da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo. Sejam bem-vindos ao nosso conteúdo de questões da banca IBAD. Pessoal, a banca já foi definida, o edital está aí, na iminência de ser publicado. Então é importante que você inicie, se ainda não iniciou, o quanto antes os seus estudos. Se você não é inscrito no nosso canal, eu o convido a se inscrever e também a ativar o sino de notificações. Nós vamos ter muito conteúdo aí disponível aí para a prova da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara, eu sou professora aqui do Vale Concurso de Direito Administrativo e de Direito Processual Penal e também sou policial penal no estado de Minas Gerais. Hoje nós vamos começar com as nossas questões de direito administrativo da banca IBAD, questões que foram selecionadas de outros certames, tá? Então tudo que a gente vai ver aqui, a IBAD já cobrou em outras provas. E isso é interessante para que a gente veja a maneira, como a banca se comporta quando o assunto é questão de prova. Quais são os temas mais recorrentes? A gente faz uma análise, dos assuntos ali, dos temas de direito administrativo. Ainda não temos o conteúdo programático definido, em questão dos tópicos do edital. A gente sabe que direito administrativo vai ser cobrado, então a gente selecionou aqui os temas que são mais recorrentes em provas, tá? Então a gente vai ver aqueles assuntos ali que estatisticamente costumam cair mais em provas de direito administrativo. E óbvio, que selecionamos aqui apenas questões da sua banca que já foi escolhida. Então, pessoal, se você ainda não está estudando, chama a equipe de atendimento, tá? Adquira aí nos nossos cursos para a prova da Polícia Penal. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito aí na sua preparação. Então vamos lá, sem mais delongas, começando aqui com a primeira prova, ou com a primeira questão, já cobrada em prova aí pela IBAD do conteúdo do direito administrativo. Olha só, considerando o ato administrativo como declaração do Estado que produz efeitos jurídicos imediatos, com respeito ao princípio da legalidade, é correto afirmar ser um dos atributos do ato administrativo. A, legalidade, B, tipicidade, C, motivo e D, elementos. Olha só, aqui a banca veio cobrando um tema que é muito relevante na prova de direito administrativo, que são o conteúdo aí voltado para os atos administrativos. Pessoal, um ato administrativo, o que é um ato administrativo? A própria questão ela já trouxe, o ato administrativo ele é o quê? Uma manifestação, uma declaração de vontade ali do Estado. É o meio que o Estado, que a administração pública, que quando a gente menciona Estado, nós estamos nos referindo à administração pública, é o meio que ela se utiliza para se manifestar. Então, por exemplo, uma placa de trânsito ali, marcando a velocidade máxima permitida, é um ato administrativo. Ali a administração pública está dizendo, não ultrapasse a velocidade da via, senão você sofrerá penalidade, tá? Então, o semáforo, às vezes, algum ato normativo, todas essas manifestações de vontade do Estado, da administração pública, são atos administrativos. Eles possuem algumas características, também chamados de atributos. E aqui eu já chamo atenção para que a gente não confunda, tá? Os atributos ou características com os requisitos ou elementos. A questão aqui, a IBAD, ela tentou fazer isso com o candidato, tá? Ela misturou ali o motivo, que é um dos requisitos, e colocou também a tipicidade, que é uma característica. Então, a letra B é o nosso gabarito, tá? Porque a tipicidade, ela nos diz que todo ato administrativo, ele deve estar previsto em lei, justamente porque nós temos o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele nos fala que a administração pública, ela não age se não houver determinação legal nesse sentido, tá? E aqui eu trouxe para vocês a diferenciação, e o mnemônico para que a gente possa estabelecer as diferenças entre requisitos e elementos, e atributos e características. Olha só, primeiro aí, os atributos
ou características, ora vem com o nome de atributos, ora vem com o nome de características, tá? Então é a mesma coisa. Do ato administrativo são, aí nós temos o mnemônico PAT, tá? Presunção de legitimidade e veracidade. Todo ato administrativo, ele nasce com a presunção de que ele é verídico e de que ele é legal, tá? Mas essa presunção é relativa, porque admite prova em contrário, né? Admite prova que aquele ato, ele é ilegal, ele tá ferindo legislação, ele tá ferindo direito, tá? Então, assim, é uma presunção relativa. Autoexecutoriedade. Os atos administrativos, eles são executados sem que haja necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Então, a própria administração pública, ela pode executar o seu ato administrativo sem que, para isso, ela precise de socorrer, né, de autorização aí do Poder Judiciário. A tipicidade, né, como eu já disse, todo ato é previsto em lei. E imperatividade, os atos administrativos, eles são impostos pela administração aos administrados, aos particulares, sem que haja consentimento. Então, quando a administração ela coloca uma placa limitando a velocidade da via, ela não pergunta para o Joãozinho, ela não pergunta para a Maria se eles concordam com aquilo, ela simplesmente impõe. Por isso que nós falamos que eles são dotados de imperatividade. Já os elementos ou requisitos dos atos é o nosso COFIFOMOB, tá? O nosso COFIFOMOB aí. A competência, né, para que o agente ele possa exercer, né, aquele ato, tá? Então ele tem que ser competente para isso e essa competência ela é definida por lei, tá? Ela é definida por lei. E nós temos aí também a finalidade, que é o interesse público. A forma é o modo pelo qual o ato se exterioriza. O motivo, né, que é as razões de fato e de direito que levaram, né, à prática daquele ato. O objeto, que é o conteúdo do ato. Então, aqui, né, nós não podemos confundir, tá, os atributos ou características com os elementos ou requisitos. Próxima questão aqui também falando de atos administrativos. É possível perceber que a IBAD ela gosta muito desse tema, tá? Atos administrativos. Os atos administrativos são toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Nesse sentido, é correto afirmar que é elemento do ato administrativo. Olha só, nenhuma questão ela cobrou atributos e aqui ela está cobrando elementos, tá? Então, ó, a autoexecutoriedade é o quê? Autoexecutoriedade é atributo ou característica. Tipicidade, atributo ou característica. Objeto, né? O objeto, o nosso COFIFOMOB, tá? Então, o objeto, sim, ele é um elemento, um requisito aí do ato. E a imperatividade também é característica. Então, letra C, o nosso gabarito. Voltando aqui mais uma vez na diferenciação, tá, pessoal? Então, tirem print dessa tela, tá? Escreva aí em um local que você sempre vai ter contato para visualizar isso aqui de forma que você memorize essa informação, porque isso aqui é super importante. E a IBAD, ela já mostrou que ela gosta dessa diferença. Próxima questão aqui, questão de número 3. Leia o excerto abaixo. Esse é o poder que concede à administração, na forma de modo implícito ou explícito, a prática de atos administrativos com liberdade de escolha sobre oportunidade, conteúdo e conveniência. O trecho acima diz respeito ao A. Poder hierárquico, B. Poder discricionário, C. Poder disciplinar, D. Poder regulamentar e E. Poder de polícia. Outro tema que também é muito cobrado em direito administrativo são os poderes administrativos, tá? Então, é importante que a gente saiba as características de cada um desses poderes. Aqui, a questão ela vem nos falando a respeito de oportunidade e conveniência. Vou dar um bizu para vocês. Todas as vezes que nós estivermos diante dessas duas palavrinhas, oportunidade, conveniência, ou então que a questão diga que o administrador, né, que o gestor, ele tem certa margem de liberdade
para praticar o ato administrativo, nós estamos falando do poder discricionário. Então, o que é o poder discricionário? Olha só, nós vimos que a administração, ela só age quando a lei determina, não é verdade? E o ato, né, pelo atributo ali da tipicidade, ele deve estar previsto em lei. A lei, ela traz a forma como aquele ato deverá ser praticado. Essa lei, ela pode ser fechadinha, tá? De forma que o administrador, ele tem que fazer exatamente como está ali na lei, ele não tem nenhuma margem de liberdade. E aí nós estamos falando do poder vinculado. Ou então a lei, ela pode estabelecer limites em que o gestor ali, ele consiga ter uma margem de liberdade em relação à oportunidade e à conveniência da prática do ato. E aí nós estamos falando do poder discricionário, tá? Então, falou de margem de liberdade, falou de oportunidade e conveniência, é poder discricionário. Falou de ausência de liberdade, né? Que a lei, ela traz de forma ali taxativa como o ato deve ser praticado, nós estamos falando do poder vinculado. O poder hierárquico é aquele poder, né, que organiza ali os quadros da administração pública, que faz o escalonamento de funções, tá? Está ligada mesmo assim à hierarquia dentro ali do quadro funcional da administração pública. O poder disciplinar é aquele poder que vai viabilizar a aplicação de sanções, né, de penalidades àqueles, né, que infringem as normas administrativas, desde que eles tenham um vínculo com a administração pública. Esse poder disciplinar, ele não recai somente sobre os servidores públicos, tá? Mas sobre qualquer pessoa que tenha um vínculo com a administração, seja ela servidor ou não. Quer um exemplo? Aluno de escola pública. O aluno de escola pública, ele não possui um vínculo com a administração pública, ele estuda numa escola pública. Então, ele está sujeito à disciplina administrativa e caso ele não obedeça, né, ele não observe as normas, ele pode sofrer penalidade, tá? O usuário de uma biblioteca pública, de um hospital público, tá? Todas essas pessoas aí que possuem um vínculo com a administração. O poder regulamentar, tá? Ele é exercido aí pelos chefes do poder executivo, então, pelo presidente, pelo governador, pelos prefeitos de município, em que eles vão, tá, expedir decretos regulamentares para dar fiel cumprimento à lei, tá certo? Então, em síntese, é isso que é o poder regulamentar. O poder de polícia, brevemente falando, né, o poder de polícia é um dos poderes que vocês devem dar uma atenção especial na hora dos estudos, porque é o mais cobrado. O poder de polícia é aquele poder que vai limitar, que vai condicionar o exercício de um direito individual em prol do interesse da coletividade. Por quê? Porque o interesse público, ele tem supremacia sobre o interesse privado. Então, se colidirem interesses individuais, direitos individuais com o interesse público irá sobressair. Exemplo, um restaurante que está fornecendo comida estragada, comida vencida, a administração pode ir lá interditar aquele estabelecimento, tá? Então, ela limita o exercício de um direito individual, né, que é o exercício ali daquela atividade em prol, né, do interesse coletivo, da saúde coletiva, tá certo? Então, esse é o poder de polícia. Aqui a questão, né, falou sobre escolha, sobre oportunidade e conveniência, poder discricionário, letra B. Questão de número 4. O deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, é chamado de A. Redistribuição, B. Substituição, C. Remoção, D. Readaptação e E. Transferência. Deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, né, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, é chamado de letra C. Remoção, tá? Então, quando o servidor, ele muda, né, do local ali de trabalho, pode ser a pedido porque ele pediu, ou pode ser porque a administração pública assim determinou, e assim nós chamaremos de remoção de ofício, tá? Então, é remoção aí, tá? Esse deslocamento é chamado, não é transferência, certo? Questão número 5. Quanto à formação do ato administrativo, é ato que nasce da manifestação de vontade mais de um órgão ou agente administrativo. É correto afirmar que o período anterior se refere
ao ato A, simples, B, composto, C, complexo, D, múltiplo e misto. Letra E, misto. Olha só, mais uma questão de ato administrativo, gente. Ato administrativo é um dos temas queridinhos da banca IBAD. Na classificação dos atos, tá? Nós temos uma classificação em simples, composto e complexo, que vai depender da manifestação de vontade, em relação à manifestação de vontade. O ato administrativo simples é aquele que depende da manifestação de vontade de um único órgão. Então, uma única manifestação de vontade para que ele, surja, para que ele nasça. O ato composto é um ato que ele depende de uma única manifestação de vontade, mas ele depende de um visto ou de uma homologação para que ele possa produzir efeitos. Então, tem uma manifestação de vontade, mais um ato acessório, que será o quê? Um visto, uma homologação, tá? O ato complexo, ele depende de mais de uma manifestação de vontade. Então, quer um exemplo? A aposentadoria, ela é um ato complexo. Por quê? Porque ela depende da manifestação de vontade do Tribunal de Contas, dizendo que é viável, aquela aposentadoria, e também da administração pública, tá? Então, nós temos duas manifestações de vontade. Então, aqui, quanto à formação do ato administrativo, ato que nasce da manifestação de vontade de mais de um órgão ou agente administrativo, letra C, ato complexo, beleza? Ato complexo. Questão número 6. Na classificação dos atos administrativos, em que pese o seu regramento, são aqueles praticados de acordo com a vontade da lei que estabelece as condições e o momento da sua realização. É correto afirmar que o período refere-se aos atos A, vinculados, B, gerais, C, externos, D, de império e E, de gestão. Olha só, todas essas questões são as últimas questões elaboradas pela IBAD, tá? Na filtragem ali, as últimas questões que foram feitas, as mais recentes, elaboradas pela banca IBAD. Veja o quanto ela gosta de ato administrativo. Aqui, mais uma vez, perguntando, atos aqueles praticados de acordo com a vontade da lei. A lei vai estabelecer as condições e o momento da sua realização. Veja, não fala, em margem de liberdade, não fala de oportunidade e conveniência. Então, a gente está falando o quê? Que se refere aos atos vinculados, tá? É a mesma ideia do poder vinculado, são os atos vinculados. Não há oportunidade e conveniência, a lei traz ali, estabelece o momento e as condições para a sua prática. Então, letra A, vinculados. Questão número 7. Assinale a alternativa que contém a entidade classificada como uma autarquia. Gente, aqui nós já passamos para o tema organização administrativa. Isso aqui também despenca em prova, Aquela parte que fala de administração pública direta, de administração pública indireta. Se você já teve contato com a matéria de direito administrativo, você não vai ter dificuldade em responder essa questão. Agora, se você nunca teve, é preciso que a gente saiba o seguinte. A administração pública, ela irá se dividir em administração pública direta. O que é a administração pública direta? São os entes federados, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E nós temos a administração pública indireta, que é composta por entidades, tá? Aí nós temos as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Aqui, a IBAD, ela cobrou, ela quis saber, essas são as mais conhecidas, gente. Todo mundo sabe o que o Banco do Brasil é, quem estuda, organização administrativa, porque são sempre citados como exemplos, tá? Então, olha só, o INSS, ele é uma autarquia. O que é uma autarquia? Uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, ela tem patrimônio próprio e ela é criada para exercer atividades típicas de Estado.
No caso do INSS, qual que é a atividade primordial? É Seguridade Social, né? O INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social, tá? Então, o INSS, ele é uma autarquia. E eu entendi que a IBAD, ela cobrou essa questão dessa forma, né? Porque é sempre citado, quando a gente estuda autarquia, exemplo, INSS, sempre é citado, tá? O INSS, o Banco Central também é uma autarquia, né? São exemplos muito citados. A FUNAI, ela é uma fundação pública, o próprio nome, né, já diz aí, fundação, tá? É uma fundação. A Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública, tá? O que é uma empresa pública? Uma empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado que tem o patrimônio integralmente público, tá? Controlado pelos poderes públicos. E é diferente da Petrobras e do Banco do Brasil, que são sociedades de economia mista. A sociedade de economia mista, elas também são pessoas jurídicas de direito privado, só que o patrimônio, ele é majoritariamente público, mas não é integralmente como na empresa pública. E aí, o que acontece? As ações com maior número de votos pertencem ao poder público, mas se você, se a gente quiser, a gente consegue adquirir no mercado financeiro ações da Petrobras, ações do Banco do Brasil, tá? Mas as ações, né, majoritariamente pertencem ao poder público. Beleza? Então aqui a letra A, né, o INSS, ele é uma autarquia. Aqui falando já de improbidade administrativa, Lei 8.429 de 92, a improbidade também cai muito em prova. É importante, né, que você saiba, enquanto agente público, que alguns atos que você venha a praticar podem configurar improbidade administrativa e né, sujeitar a penalidades, tá? Então, olha só, falando da prescrição da Lei de Improbidade Administrativa, o prazo para que a administração pública ela aplique sanções a quem pratica um ato de improbidade, ele vai prescrever em 8 anos, tá? Então, a administração pública, quando aconteceu aquele ato de improbidade, ela tem 8 anos, né, para aplicar uma sanção, senão aquele ato, né, vai se tornar ali prescrito e não tem mais como a administração pública punir, tá? Aí no artigo 23, né, da Lei de Improbidade, a ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou no caso de infrações permanentes do dia que cessou a permanência. Então, é 8 anos, tá? Questão de número 9. A administração pública indireta presta serviços de forma A, centralizada, B, concentrada, C, condicionada, D, descentralizada e E, híbrida. Falando, né, mais uma vez de organização administrativa, esse tema também ele é muito cobrado. O que acontece? Nós temos dois fenômenos na organização administrativa: a desconcentração e a descentralização. Na desconcentração, nós vamos ter criação de órgãos públicos. Então, ó, o O aí, né, com o O de órgão, tá? Então, a desconcentração, nós temos criação de órgãos públicos. Na descentralização, nós temos criação de entidades públicas. Que entidades são essas? Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Então, a descentralização é a forma ali, né, de se exteriorizar a administração pública indireta. Então, falou em descentralização, nós estamos falando em criação de entidades que compõem a administração pública indireta, tá? Então, ó, desconcentrar é criar órgão. Descentralizar é criar entidade que faz parte da administração pública indireta. Então, letra D é o nosso gabarito. Ó. A administração pública indireta presta serviços de forma descentralizada. Descentralizada. Então, olha aí, ó, desconcentração cria órgãos com hierarquia e subordinação.
Descentralização cria entidade, não há hierarquia entre a administração pública direta e a administração pública indireta, tá? Não tem hierarquia, tem vinculação, mas subordinação não existe. Questão de número 10. A administração pública direta é composta por órgãos ligados diretamente aos entes da federação. Sobre o tema, pode-se afirmar que as autarquias fazem parte da administração pública direta. Errado, né, gente? A autarquia é uma entidade que compõe a administração pública indireta. B. A prefeitura e suas secretarias fazem parte da administração pública direta. Sim, porque a prefeitura, né, e as secretarias, elas são órgãos municipais. Elas fazem parte, né, do desdobramento ali do município, da organização do município. Então, a administração pública direta, como a própria questão fala, ela é formada pelos entes federativos, né, União, Estado, DF, município. A prefeitura e as secretarias, elas são órgãos municipais, então elas fazem parte, né, da desconcentração administrativa que ocorre no município, então elas compõem a administração pública direta, tá? Então, letra B é o nosso gabarito, mas vamos ver as outras alternativas, né, pra gente ver se tá tudo certo. Letra C. A sociedade de economia mista fazem parte da administração pública direta. Não, né? A sociedade de economia mista, a gente já viu como exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, essas entidades compõem a administração pública indireta. O Banco do Brasil, né, indireta, as fundações públicas fazem parte da administração pública direta. Errado, né? Fundação pública, entidade da administração pública indireta. Então, letra B é o nosso gabarito. Próximo aqui. No que tange aos poderes administrativos, é correto afirmar que quando o poder público interfere na órbita do interesse privado para salvaguardar o interesse público, restringindo direitos individuais, atua no exercício do poder. A. Disciplinar. B. Regulamentar. C. Sindicante. D. De polícia. E E. De economia. Olha só, quando, né, o poder público, ele interfere, né, no exercício ali do interesse privado para proteger o interesse público, nós estamos falando o quê? Do poder de polícia, né? Gente, esse poder de polícia não se confunde com a polícia órgão, tá? De segurança pública, lá do artigo 144 da Constituição Federal, não se confunde com a polícia órgão, né? Com a polícia penal, por exemplo. É o poder de polícia administrativo. É o poder que a vigilância sanitária tem de ir até um supermercado recolher mercadorias vencidas, tá? Então, não confunda o poder de polícia administrativo com as polícias órgãos de segurança pública, tá? Esse poder de polícia aqui é o poder que vai atuar sobre o exercício ali de um direito individual para proteger o interesse coletivo, tá certo? Então, aqui, letra D, poder de polícia. 12. Aponte o princípio em que o agente público deva pautar no exercício de suas atribuições os padrões éticos, a probidade, a lealdade e a boa-fé. Então, olha só, o agente público apontar um princípio aqui falando de princípios administrativos, né? Qual é o princípio que fundamenta que o agente público ele deve agir com ética, com probidade, com lealdade e boa-fé? Letra A, legalidade. B, publicidade. C, impessoalidade. D, moralidade. E E, eficiência. Gente, nós temos aquele LIMP, né? O mnemônico LIMP, lá do artigo 37 da Constituição Federal, que são princípios, né, da administração pública, princípios expressos ou explícitos. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. O princípio que aduz que a administração pública, que o agente público, né, no exercício ali das suas funções, ele tem que agir de forma ética, de forma proba, com lealdade e boa-fé, é o princípio da moralidade, tá? O princípio da moralidade. Esse princípio, inclusive, ele veda a prática do nepotismo, né? Que seria uma proibição ali
do agente público dele, por exemplo, nas prefeituras, né? Em que o prefeito colocaria a sua família inteira para trabalhar na prefeitura. Isso é vedado, isso caracteriza nepotismo, tá? E isso é vedado também com base no princípio da moralidade. Questão número 13. A apreensão pela Guarda Civil de produtos falsificados vendidos na via pública, sem a necessidade de ordem judicial para esse fim, é a manifestação concreta do atributo do ato administrativo conhecido como, olha só, estão sendo vendidos, né, produtos falsificados em via pública. A Guarda Civil vai lá e apreende aquela mercadoria sem que seja necessário uma ordem judicial para tanto. Esse atributo, essa característica aqui do ato administrativo é conhecida como B, letra B, autoexecutoriedade. Nós já falamos dessa característica na nossa primeira questão, né? Que quando a administração, ela executa os seus atos sem necessidade, né? Ela executa de forma direta, sem necessidade de intermediação pelo Poder Judiciário, tá? Então, aqui é um caso de autoexecutoriedade. A última questão, né, para a gente encerrar aqui nossa dica com conteúdo de questões da Banca IBAD para a prova da Polícia Penal do Espírito Santo. Toda e qualquer atividade administrativa só é lícita se autorizada por lei. Essa é a essência do princípio administrativo da A, eficiência, B, publicidade, C, legalidade, D, isonomia e E, humanidade. Olha só, toda e qualquer atividade administrativa só é lícita se autorizada por lei. É o princípio basilar da administração pública. A administração só age se houver previsão legal. É o princípio da legalidade. E é muito cobrado em prova a diferença do princípio da legalidade para os particulares, né, e para a administração pública. Porque os particulares, né, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe. Então, se não é proibido, é permitido. Para a administração pública não é assim. A administração somente irá fazer o que a lei permite, o que a lei determina, o que a lei manda, tá? Então, o princípio aí da legalidade, pessoal. E assim nós encerramos, né, as nossas questões aí de direito administrativo, questões todas cobradas pela IBAD aí nos últimos certames, tá? E a gente viu, né, como a IBAD ela gosta do tema ato administrativo, então sugiro que deem uma atenção especial para esse tema. Espero que vocês tenham gabaritado, que tenham acertado aí as questões, né? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e eu aguardo vocês na nossa próxima dica, tá? Até mais, bons estudos a todos!